As igrejas e vielas da capital estavam lotadas naquela manhã de sábado. No altar, os padres celebravam o Dia de Todos os Santos, 1º de novembro. Quando de repente, por volta das 9 horas, o chão começou a tremer, as paredes começaram a rachar, os vidros a se estilhaçar e em menos de 7 minutos os tetos estavam literalmente caindo sobre a cabeça dos lisboetas. Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse antro de história e literatura. E hoje a gente vai começar uma série baseada nesse livro, História Bizarra da Literatura Brasileira, do Marcel Verrumo, em que eu vou te contar as histórias mais mirabolantes dos nossos autores e clássicos brasileiros, desde a Carta de Pero Vaz de Caminha até Carla Madeira. E esse desastre que eu comecei narrando, que é inclusive um trecho desse livro, é o terremoto de 1755, que devastou a capital portuguesa e também o Brasil no âmbito cultural. Mas antes de continuar a nossa história, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, dá um like e vem comigo. Bom, depois desse terremoto, uma nuvem imensa de poeira começou a se formar por causa dos desabamentos, e os sobreviventes começaram a correr para locais mais abertos para fugir dessa poeira, dessa fumaça e desses desabamentos, e começaram a ir em direção às margens do Rio Tejo e às praias de Lisboa. Mas aí, por volta das 11 horas, as pessoas começaram a ver as águas do Rio Tejo se recolhendo, formando uma onda enorme e engolindo tudo pela frente. Sim, era um tsunami. E como se não bastasse o terremoto e agora o tsunami, as velas das igrejas e as explosões causadas pelos desabamentos fizeram a cidade arder em fogo. E virou um pandemônio, as pessoas correndo para todos os lados, os ladrões fugindo das cadeias e vandalizando o que ainda restava, as beatas correndo achando que era literalmente o apocalipse. A cidade amanheceu no outro dia apenas coberta por cinzas, fogo e angústia. Mas por que diabos eu estou contando isso numa série sobre literatura brasileira? Seguinte, nessa época, como você sabe, o Brasil ainda era colônia de Portugal e a coroa portuguesa não admitia imprensa nas suas colônias. Ou seja, todo o material escrito brasileiro tinha que ser mandado para Portugal e lá era decidido se seria impresso ou não. Então, nesse desastre, a quantidade de originais de literatura, poesia, prosa, também notícias e história do Brasil que pode ter se perdido é inestimável. Mas uma das perdas mais relevantes que nós temos conhecimento é a das cartas da tripulação de Cabral quando chegou ao Brasil. Só sobreviveram para contar a história dessa expedição 3 relatos, e 2 deles nós vamos falar aqui agora. Diferente do que a gente pensa, a Carta de Caminha não foi reconhecida nem publicada logo que chegou ao rei Dom Manuel. O primeiro relato que ficou conhecido da expedição de Cabral foi a chamada Relação do Piloto Anônimo, e foi publicada por volta de 1507 lá na França, contrariando a coroa portuguesa, que não queria publicações a respeito da nova terra. E esse relato conta toda a viagem, desde a saída dos portugueses no dia 9 de março de 1500 do estuário do Tejo até o bombardeio da feitoria em Calicut já em dezembro desse mesmo ano. Mas o que mais importa pra gente são as primeiras 5 páginas, que falam sobre o início da viagem e a chegada dos portugueses em terras tupiniquins. Sim, os índios que os portugueses encontraram no atual sul da Bahia eram tupiniquins. E olha como ele descreve essa chegada. Chegaram, pois, à terra, para verem que terra era, a qual acharam terra muito abundante em árvores e gentes, e por ali andavam pela costa do morro, e lançaram ferro na foz de um rio pequeno. Depois, lançadas as ditas âncoras, o capitão mandou deitar-nos até ao mar, e mandou ver que gentes eram aquelas. Acharam que eram gentes de cor parda, entre o preto e o branco, e bem dispostas, com cabelos compridos, e andavam nus como nasceram, sem vergonha alguma. E cada um deles levava arcos e flechas, como homens que estavam a defender o dito rio. E esse foi o único documento público sobre a expedição de Cabral até o século XIX. Até porque, depois dessa viagem, que seria a primeira e a última de Cabral, ele entrou em desgraça na coroa portuguesa. Um dos motivos para que isso tenha acontecido foi o fracasso da expedição lá nas Índias, onde ele conseguiu construir a feitoria, mas cerca de 2 meses depois foi atacado por comerciantes árabes e hindus. Então ele voltou para o barco, bombardeou Calicut e voltou para Portugal já em julho de 1501. Um outro provável motivo foi ele não ter aceitado ser subchefe na próxima missão para as Índias, que seria chefiada por Vasco da Gama. Ele não aceitou ficar em segundo lugar e foi enviado para um alto exílio na cidade de Santarém, que é a cidade da esposa dele, a Isabel de Castro, e lá ele ficou até morrer em 1520, com 52 anos, provavelmente de uma malária mal curada que ele contraiu ainda na Índia. E o nome do Cabral só volta a aparecer nos anais da história em 1817,
agora sim com a publicação da Carta de Caminha e em 1847 com a Carta do Mestre João Faras, a qual nós falaremos agora. Mas antes de falar sobre a carta dele, a gente precisa saber quem foi ele. E ele é um cara até difícil de descrever, porque ele era oficialmente bacharel em artes e medicina, cirurgião do rei Dom Manuel, mas também entendia de física, astronomia, cosmologia. Inclusive foi ele que fez as primeiras anotações astronômicas sobre os céus brasileiros e o primeiro a escrever sobre o Cruzeiro do Sul. E é nessa carta do Mestre João Faras, onde ele fala sobre os céus brasileiros, e que a gente percebe a tecnologia dos portugueses e o conhecimento deles acerca da navegação, tanto que eles usavam tecnologias de ponta para a época, como o astrolábio, a bússola e diversas cartografias de autores diferentes. E nessa carta ele também fala sobre o mapa de Pero Vaz Bisagudo, que em tese teria desenhado as terras onde eles estavam, ou seja, o Brasil. O que nos leva a duvidar sobre a questão do descobrimento do Brasil ter sido realmente por acaso. Os historiadores até hoje ainda não encontraram nenhuma informação sobre esse tal Pero Vaz Bisagudo e nem sobre esse mapa. Mas ainda assim, isso abre pra gente um leque de dúvidas sobre o achamento do Brasil, como diz Caminha. Mas isso tudo são só suposições e você só vai se aprofundar lendo. Então para agora o que você está fazendo e vai ler essas cartas, que eu vou deixar o link aqui embaixo, elas estão no domínio público, são documentos bem pequenos, aposto que você lê rapidinho. E é isso, mas a gente ainda vai trazer a carta de Pero Vaz de Caminha, a certidão de nascimento do Brasil. Então, até o próximo episódio.